Boa noite, Oi, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? certo, Guilherme? Ótimo. Gente, eu quero me apresentar primeiro. Eu sou o Pedro, da Venom Sisters. Eu tô muito feliz de fazer essa entrevista com vocês. Eu vou pedir primeiro para vocês se apresentarem rapidamente para a gente poder começar, tá? Ok. Pedro, quer começar? Pode ser. Boa noite, eu sou o Pedro Lourenço, eu sou ator, tenho 22 anos, eu interpreto Fred em Paris. E é um prazer estar falando com vocês hoje. Eu moro em São Paulo, eu sou mineiro e estou morando em São Paulo há 2 anos. Tudo bem? Boa noite. Eu sou o Renan Beckman. Eu interpreto o Noel em Paris. E eu também não sou de São Paulo, sou do Maranhão. Também moro aqui em São Paulo há 2 anos. E sou ator. Olá, gente. Adão Mota por aqui. Eu sou um dos produtores e diretor, né, do canal, da série. E também, por curiosidade, eu também não sou de São Paulo, eu sou natural de Minas, mas também moro em São Paulo já há um bom tempinho também. Maravilha, gente. Vamos começar. Gente, primeiro eu vou dar o parabéns para vocês, porque eu tô amando a série e eu tô amando ver o sucesso, né? Ver onde ela tá chegando. Eu acho que eu nunca vi um BL brasileiro chegar a tantas páginas, tantos portais compartilhando. Então, assim, parabéns para vocês. O trabalho tá incrível. Acho que eu queria começar assim. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam quando vocês leram o roteiro de Paris? Agora você começa, Renan. Tudo bem. A gente leu, eu não lembro se a gente leu anteriormente sozinhos, assim, porque a minha impressão que eu tenho, a primeira, foi a gente lendo junto, em uma reunião que a gente fez com o Adão e o Emerson, que são a produção, né? E eu e o Pedro. E a gente não chegou a ler, inclusive, o roteiro todo de primeira. A gente leu só metade nesse primeiro encontro, né? E a cada episódio que a gente ia lendo, a cada parte do roteiro que a gente ia lendo, a gente ia conseguindo pegar o que eu acho que o público hoje assistindo tá pegando, sabe? Que às vezes você assiste algo no primeiro episódio, que você só vai entender lá no segundo, depois no terceiro. Então foi bem gostoso essa leitura, esse conhecimento do roteiro, que a gente ia vendo os personagens se desenvolvendo conforme a história ia passando. Então foi bem legal essa primeira impressão assim, que eu tive. Bom. Olha, para mim foi uma impressão muito boa também. Eu não cheguei a ler sozinho. A minha primeira leitura, eu entrei um pouquinho depois, acho que o Renan leu antes de mim, inclusive. A minha primeira leitura foi muito gostosa, porque já foi com o elenco quase todo, assim, a gente leu uma primeira parte, eu e o Renan, juntamente com o Adão e com o Emerson, que é quem escreveu o roteiro, né? E eu achei muito gostoso, eu achei um roteiro muito diferente de tudo que eu estava fazendo na época, eu estava fazendo bastante teatro e tal, e aí eu peguei esse roteiro tão leve, tão diferente de tudo que eu já fiz, e eu lembro que o Adão sempre me falava que era algo muito poético, trabalhava muito isso. E para mim foi muito gostoso nesse sentido, foi muito leve, e o Renan sempre super disponível, né, para ler comigo, então já a nossa primeira leitura foi online, e já me senti super em casa, assim, foi muito gostoso. Maravilha. Gente, olha só, voltando a essa questão, né, de ser um BL brasileiro, não um Boys Love, para quem tá assistindo aqui a gente, vai assistir lá no nosso canal do YouTube, vocês já tinham pensado em estrelar um Boys Love, um BL antes? E eu queria saber se vocês já assistiram, se vocês fizeram alguma pesquisa para interpretar esses personagens, interpretar essa história. Eu, particularmente, assim, não conhecia esse universo de BLs, assim. Eu conheci, depois o Adão, a gente conversou bastante também sobre. Ele mostrou outros doramas, que inclusive não eram BLs, né? Só que eram doramas na Netflix. E aí eu fui conhecendo um pouco mais. E gostei bastante, achei bem legal, assim. Porém, o que eu consumi, assim, de referência foi o que eu já tinha na minha bagagem. Assim, né? Por exemplo, Heartstopper, que eu já tinha assistido, que inclusive lançou a 3ª temporada, né? Esse ano. O brasileiro também, não sei se vocês conhecem, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Também demais. Peguei de referência, assim. Então, foi algo novo para mim, o BL, mas que eu gostei bastante, que eu abracei, assim. Muito bom. E você, Pedro? Então,
Muito parecido com o Renan, minha resposta, porque eu também não conhecia o universo do BL. Eu conhecia o universo das produções que tinham essa temática LGBT e de novinhos e tal, novinhos no sentido de pessoas nessa Sim. fase da vida, sabe? Bem adolescente, porque eu já tinha assistido alguns curtas-metragens no YouTube, independentes, então eu pensei muito nisso quando me foi apresentado o projeto, só que eu não consumia dorama, nunca tinha assistido nada, e aí foi tudo muito novo, eu consumi esse mesmo dorama que o Renan, que o Adão passou pra gente. Heartstopper já era uma referência pra mim, e assim, tem uma infinidade de filmes que eu usei como referência, filmes que essa temática é o foco, e também filmes que não são, mas que tem essa temática adolescente, e o dorama veio, a diferença de ser um dorama é exatamente essa poesia, a linguagem do dorama, e das produções asiáticas em geral, que são um pouquinho diferentes. Adão, agora minha pergunta vai para você, também relacionada a isso. Você acha que você bebeu um pouco da fonte? De qual BL? De algum BL específico? Você já estava assim, por dentro desse mundo, desse universo, ou não? O que você... Na verdade, eu conheci esse universo um pouquinho antes da pandemia ali. Chega na pandemia, a gente aprofunda um pouco mais, porque começa a surgir muitos, inclusive no YouTube, né? Gaia essa película, por exemplo, é um dos meus favoritos, assim, a gente adora, assim. E então, na verdade, eu começo a adentrar sobre esse universo e depois eu gosto de entender um pouco, né, o que tem por trás, o porquê disso, o porquê daquilo. Eu também começo a consumir, por exemplo, os doramas, né, na Netflix ali, por exemplo. E facilita um pouco porque tem, né, legendado e tal, legendado não, dublado e tudo mais. Então facilita um pouco a compreensão, porque eu gosto de olhar os mínimos detalhes, e aí às vezes a legenda atrapalha um pouquinho ali, né, na hora da gente fazer o consumo. E o fato de ter ali na Netflix, então ajuda bastante, eu comecei a me questionar. Porque, por exemplo, quando a gente vai e assiste um BL, por exemplo, e a gente vê que tem um público feminino muito grande, isso, no primeiro momento, eu acho muito estranho, falando, por que as mulheres estão assistindo, né? Ué, né? Não faz sentido. Aí, beleza. Só que depois, isso também começou a não fazer sentido para mim, o fato de eu estar gostando de dorama. Por quê? Eu não tenho nenhuma cena LGBTQIA+, na grande maioria ali dos doramas, né? Só que aí eu entendi, eu compreendi que, na verdade, por que eu gosto, por exemplo, de um dorama, mesmo eu não tendo uma representatividade ali naquela tela? Porque, de certa forma, na verdade, a questão da delicadeza, da gentileza, o fato de não ter necessariamente sabe, o masculino e o feminino, não o visual, mas a questão sabe, da brutalidade e tal, enfim. E aí eu consigo entender, fazer essa leitura também desse público que já estava ali nos acompanhando também e tudo mais, e me apaixono por isso, efetivamente, né? E fala, por que não? Vamos começar a produzir isso? E converso com o Emerson, sabe? E a gente começa com do seu lado, que também é uma das primeiras que despontou dentro do nosso canal, e aí deu um super resultado, super legal, incluindo, né, trazendo aí o público internacional e tal. A gente falou, meu, legal. E é algo também que, antes de tudo, já faz parte da nossa essência, sabe? Já é algo que a gente gostava de retratar, mas a gente talvez não saberia como. Então, quando a gente olha para fora, vê que as pessoas estão produzindo algo legal, algo gostoso de assistir, algo que, quando você sai da produção, você, sabe, traz uma certa leveza, um certo frescor, uma certa esperança em dias melhores, a gente falou, acho que é isso. E aí a gente apostou e tem dado super certo aí. Tá dando super certo, a gente tá vendo, né? Sucesso. Olha só, voltando agora, falando diretamente de Paris, né? A gente tá no início da série, mas a gente já consegue ver que a relação entre o Fred e o Noel tá se desenrolando aí. Quero saber o que a gente pode esperar dos próximos capítulos. Vocês conseguem adiantar um pouco pra gente? Pedro, você quer começar agora? Pode ser. Então, nos próximos capítulos tem muita coisa fofa, mas vou falar especificamente do Fred, tem uns BOs aí que serão resolvidos. Eu acho que já deu para entender nesses 2 primeiros episódios que foram lançados que tem algumas questões que precisam ser resolvidas com outros personagens, principalmente, até com ele mesmo, e isso vai demorar um tempinho aí
para ser resolvido. Eu acho que ao longo da série tem muita coisa importante para conhecer e que vocês vão ficar muito... Ai, gente, tem muita cena legal. Inclusive, no terceiro episódio, eu tava vendo um spoiler no Instagram do Meu Sobrenome é Vida hoje. Tem cenas, né? Eu acho que uma das cenas mais tensas, né, que a gente gravou. Se eu tiver errado, não for no terceiro episódio, você me corrige, mas se eu não me engano, era nesse episódio. Eu não tenho certeza de nada. Nem eu, Ok, certeza. ok. Mas assim, realmente acho que esses episódios, terceiro e quarto, eles vão desenvolver bastante, né? Algumas tramas aí dos personagens, que inclusive do Noel também. Acho que em breve o pessoal vai entender melhor por que ele se mudou para casa da tia, o Queremos que tá saber. rolando, né? O porquê disso. Então acho que agora as coisas vão começar a ser um pouco mais explicadas, porque já foram apresentadas, né? Então a gente vai entender um pouco melhor agora. Beleza. Agora falando sobre cenas, eu queria saber de vocês, também do Adão, qual foi a cena favorita de gravar e qual foi a cena mais difícil? Se vocês não puderem dar exatamente o que é, né, por questão de spoiler, tenta fazer uma coisa, né, sem entregar exatamente o spoiler, mas... Pode começar, Renan. Tá, eu acho que a cena, uma pra mim das mais difíceis, foi uma que vai vir futuramente, não vou, assim, dar o spoiler, né? Mas foi uma cena que abrangeu, assim, mais pessoas, e aí que eu interagi mais também com a minha tia, a gente conversou bastante sobre essa cena lá na época das gravações. Foi uma cena um pouco mais complicada, assim, por demandar um pouco mais de emoção mesmo, né, digamos assim. Drama. Exato. E uma das mais divertidas... Ai, será que eu falo esse spoiler, assim? Porque eu acho que uma das cenas finais foi uma das mais divertidas, Tá. sabe? Do episódio final. Uma cena do episódio final, lá no finalzinho mesmo, foi uma das mais divertidas. Que também foi com o elenco basicamente todo, assim, então foi bem legal. Para mim, a cena mais difícil não foi nem questão da interpretação no sentido do conteúdo da cena, mas sim da situação, porque era uma cena grande. Para mim foi uma cena difícil em volume. É uma cena que vai vir, acho que no quinto episódio, por aí. Acho que quarto ou quinto episódio, não sei se eu posso falar o que é. Acho que é melhor não contar. Já tá limitando, gente. É uma cena linda. É uma das cenas que... Acho que uma das cenas mais bonitas até. Não sei, porque eu não assisti ainda a cena, então fazendo, para mim, foi uma das mais bonitas e foi uma das mais difíceis pelo volume, porque pra cena ficar natural, e acho que não ia, no dia, não teve corte, porque não ia ficar legal, sabe? A gente tava construindo ali tudo que a cena precisava, tudo que a cena pedia, e aí eu não lembro exatamente quantas páginas, mas foram umas boas páginas de texto que a gente fez direto, assim. Então foi difícil nesse sentido. E a mais divertida, essa que o Renan falou para mim é muito divertida, mas eu vou citar uma outra que essa que foi ao ar do segundo episódio deles do primeiro beijo ali no parque, para mim foi muito divertida. Para mim todas as que a gente fez externa são mais leves, são mais gostosas. E essa foi muito gostosa, eu senti, não sei se eu posso falar sobre isso, mas sobre a ordem das gravações, tudo bem, né? Pode. Porque a gente não grava a série em ordem, né? Na ordem que vocês assistem, numa ordem completamente diferente, que, enfim, são 1000 fatores que definem isso, e ela foi gravada já no final, e a gente já estava muito conectado, assim, sabe? A gente estava falando já a mesma linguagem desde o começo, mas no final estava muito mais fácil fazer. E aí foi muito gostoso, assim, né? A gente fez muito sem sofrer, sabe? Muito, muito leve, e o resultado, né, deu pra ver no segundo episódio, a cena final tá muito bonita, muito leve, assim. Pra mim foi uma das mais divertidas e mais gostosas de ser feita. Tá belíssima mesmo, gente, tá? Assistam. Para mim, acho que é mais difícil. Na verdade, eu colocaria como as externas, porque são, igual o Pedro não falou, é bastante informações acontecendo, porque tem a nossa própria segurança no externo,
tem a segurança dos equipamentos, e aí tem a segurança, né, do próprio elenco ali e tudo mais. Então, para mim é sempre muito apreensivo, tanto é que eu sempre saio de qualquer perna assim, muito tenso, porque eu tenho que estar 360 graus ali, atento a tudo e a todos a todo momento. Então, assim, eu estou olhando a atuação deles, eu estou olhando as configurações dos equipamentos, eu estou olhando o entorno, se não tem ninguém estranho ali aproximando, alguma coisa assim. Então, tipo, a cisterna é sempre, para mim, muito sofrível. Tanto é que normalmente a gente dedica ali um dia ali só para gravar ali externa e tudo mais. A mais né, legal, mais tranquila, mais gostosa de a gente gravar, eu acho que foram as de casais, porque uma curiosidade para vocês, a gente gravou boa parte das cenas de casais em um único dia. Então, assim, foi só a gente, eu, Emerson, e eles dois. Então, a gente reservou isso para ter mais essa intimidade, para ter mais essa troca, enfim. E então foi uma das mais legais. Óbvio que gravar com todo elenco também é legal, mas também dá muito trabalho, porque você tem que ver o figurino de todo mundo, maquiagem, enfim. A organização do tempo de todo mundo, organizar a agenda, acho que é algo, né, que acaba complicando bastante, mas as cenas foram muito legal, muito tranquila e foi gostoso. Muito bom, gente. Adorei saber isso tudo. Olha Resumindo, só. é gostoso pra gente, pra eles é péssimo. É isso. A gente resume, né? Cada um tem uma perspectiva. Voltando a falar sobre, né, a BL, sobre Boys Love, vocês estão aqui, né, gente? Num BL, num Boys Love brasileiro. Tô tendo a honra de entrevistar vocês. E eu queria saber de vocês, como é para vocês entrarem, vamos dizer assim, nessa indústria que no Brasil ainda está engatinhando. O que vocês acham disso? Também quero saber do Adão, o que ele acha de estar, né? O Adão tá mais dentro, porque tem vários BLs ali no canal que a gente conhece. Enfim, eu queria saber de vocês o que vocês acham disso e também o Adão, a perspectiva de produção. Como você falou, acho que por essa questão de estar engatinhando, eu acho muito legal, porque para mim tudo que tá começando, tá sendo de certa forma inovador, é muito legal, porque a gente tá fazendo e descobrindo junto, sabe? Não tá exatamente seguindo alguma fórmula de algo que todo mundo já fez. Então eu acho que você poder descobrir isso com as outras pessoas, eu acho muito legal. Inclusive, dá para perceber que as pessoas também apoiam muito que consomem, assim, por exemplo, as páginas, né? Você aqui entrevistando a gente, o pessoal que consome mesmo, não que tem páginas, mas que são fãs mesmo, que sempre estão lá comentando, então é bem legal ver como as pessoas abraçam a ideia. Então tô curtindo bastante. Tá bom. Para mim também está sendo muito legal, porque eu gosto de tudo que me desafia. E o fato de ser algo novo é um desafio também, porque é uma indústria que eu, pelo menos, não tinha nenhum conhecimento. Assim, eu conhecia a indústria dos doramas, muito pouco, só sabia o que era, mas nunca tinha pesquisado muito, assistido muito. E esse nicho de dorama, para mim, até alguns meses atrás, né, antes da gente gravar Paris, era completamente desconhecido. Então, quando isso me foi apresentado, me deu ainda mais vontade de fazer por ser algo novo e que eu vejo muito potencial, porque é algo que está sendo muito pouco feito ainda. E aí, quando eu vi que seria uma produção muito legal, muito bem feita, que os meninos estavam mandando super bem na produção e tal, com bons atores, eu falei, nossa, que projeto legal, sabe? Que prazer de estar fazendo parte. Agora estou sentindo isso mais ainda, que eu estou vendo o resultado. E é isso que vocês estão assistindo ou vão assistir. E tá bem legal, tá bem bonito. Muito bom. Na minha perspectiva, é algo, né, muito prazeroso, muito bacana. Essa questão do apoio do público é algo assim, que é fundamental e que a gente agradece muito, sabe? Porque a gente, sem esse apoio, sem esse público, na verdade, né, nada aconteceria. Essa é a realidade. E ver hoje, né, o nosso trabalho chegando em outros países, para se ter uma ideia, a gente tem mais de 30% do nosso público internacional. Então, assim, é um público muito grande, né? E aí, no momento, a gente almejou isso. A gente simplesmente estava fazendo para a gente daqui, sabe? Agora, assim, a gente ainda pensa... hoje em dia, a gente já pensa nesse público. Então, na hora de escrever o roteiro e tal, a gente, às vezes, acaba não colocando alguma gíria muito local,
justamente para que lá fora eles consigam entender, porque se colocar algo muito local fica difícil, ou se coloca, na hora de fazer a legenda, a gente pensa nisso e colocar de uma forma que eles consigam entender também. Enfim, pensar nesse globalizado. E aquilo que o Renan falou, né? Tudo que é novo tem os prós, tem os contras também. Mas a gente está aqui para desbravar mesmo. É algo que a gente ama fazer, é algo que a gente adora fazer. E ter esse apoio, né, do público nos enche ainda mais de prazer, de alegria, e querer continuar. E uma coisa super interessante que vocês viram esses dias, inclusive vi que vocês já até entrevistaram eles aqui, é o que, por exemplo, hoje em dia, outras produções, né, confiam também no nosso trabalho para poder fazer exibições. Por exemplo, a gente vai exibir lá um filme, dia 15 de dezembro, me fugiu agora o nome, O Silêncio da Singularidade, não é isso? da Singularidade, exatamente. Então, inclusive, aproveitar que dá todo mundo para assistir dia 15 de dezembro, meio-dia. É um filme incrível, né? Já assisti, obviamente, e é maravilhoso. E sabe, ter essa confiança deles de, né, exibir no nosso canal é algo que nos, sabe, fala, estamos no caminho certo. Porque você não coloca o seu produto, sabe, algo legal, bacana, para exibir em qualquer lugar, né? E aí ter essa confiança, né, de poderem exibir no nosso canal, a gente, né, fica bastante feliz. Então, isso é um fruto dessa construção que a gente não para nunca. A gente está sempre galgando, né, um caminho aos poucos. Muito bom, gente. Quem assista, o filme é ótimo. Eu assisti já, então vou dar esse spoiler, é muito bom. Gente, olha só, agora eu quero fazer um pequeno quiz com vocês para poder conhecer um pouquinho mais de vocês fora das telas. É o nosso quiz, que, né, no inglês seria Get to Know You, mas como a gente está em português, é Conhecendo Além da Tela. E aí, nesse quiz, são 3 perguntinhas rápidas. A comida favorita de vocês, o hobby favorito de vocês e a sua série favorita, que não pode ser Paris, ou filme favorito. Vou começar. A minha comida favorita é a comida da minha avó. Qualquer coisa que ela fizer, pra mim, é favorita. O meu hobby favorito é passar tempo na natureza, fazendo qualquer coisa, mas estar na natureza pra mim é um hobby. E a minha série favorita é Pose, da FX, se não me engano. Não sei se... Apaixonado, maravilhosa. Nossa, Pose é muito bom, eu amo também. A minha comida favorita, eu fiquei pensando agora aqui entre pizza e sushi. Acho que os dois, assim... Nunca comi pizza de sushi pra ver se encaixa. Mas o meu hobby favorito é jogar. Tanto que aqui em cima, aqui, ó, tem coisas de jogos aqui. O meu hobby é jogar, eu sou bem gamer. E a minha série favorita é Black Mirror. Só que eu também fico bem aí no meu filme favorito, que não tem nada a ver com Black Mirror, que é Your Name. É um filme de anime, né? Eu gosto muito. Muito bom. Série favorita, eu vou colocar... São tantas, na verdade, mas eu vou colocar essa película, porque acho que foi uma das primeiras, inclusive, dentro deste universo que me pegou, assim, que eu gostei bastante. Comida favorita, lasanha. E qual que é a outra pergunta? Hobby. Hobby favorito. Eu gosto bastante, assim, de natação. Muito bom, gente. Agora, voltando para Paris. O que a gente pode esperar, né? A gente já viu o primeiro capítulo, o segundo capítulo. Se você não assistiu, assista. O que a gente pode esperar da relação do Noel com a prima Carol após ela também beijar o Fred? Que ficou um babado aí, eu quero saber o que a gente pode esperar disso. Tá. O que a gente pode esperar disso? Eu acho que, assim, o que a gente pode esperar disso, eu vou me colocar no local do Noel, tá? Pra responder, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas, assim, se fosse o Noel, eu acho que eu entenderia a prima, porque, assim, gente, sei lá, você tá na casa de alguém, né? Você tá morando lá com ela já conhecia o Fred antes, então, assim, pelo menos eu acho que eu, sendo ele, eu tentaria ser compreensivo. Eu espero que ele seja também, né? Vamos ver. Acho que nos próximos episódios a gente vai conseguir saber melhor sobre isso aí.
Posso falar o que eu acho? É isso? É isso. Olha, eu acho que vou responder como Fred, mas é muito louco, porque nesse ponto eu e o Fred somos parecidíssimos, porque, enfim, é a mesma opinião, eu acredito. Olha, eu não iria me preocupar muito. Eu acho que a relação deles é de muito mais cumplicidade e vai muito além disso, sabe? Eu acho que espero que o Noel entenda isso, porque, enfim, a Carol já conhecia ele antes, já gostava do Fred antes, já tinha uma história, e ela não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que se ela soubesse, aí sim, o Noel deveria mandar 2 beijos pra Carol e é isso, mas não é o caso. Então eu acho que a Carol foi muito genuína no que ela fez e não tinha maldade, então acho que, e espero que fique tudo bem, e acho que vai ficar assim. E também, né, gente, foi só um selinho ali, né? Tadinha da prima Carol. O que é um selinho que passou a noite junto com, sabe? Gente, entendeu? É só um selinho ali, tudo certo. Não compara. Adão, o que você acha disso? Você pode dar a sua perspectiva pra gente? Prefiro não comentar. Prefere não comentar. O que eles falaram aí faz total sentido, eu só digo isso. Ok, vou confiar. Olha só, aqui eu até não tinha notado pra entrevista como spoiler, mas eu já dei esse spoiler, então não é mais spoiler. Acho que todo mundo surtou com um beijo entre o Noel e o Fred no final do capítulo 2. Eu surtei. Eu quero saber o que a gente pode esperar da relação entre o Fred e o Noel depois desse beijo. Pós-beijo. O que a gente pode esperar dali do beijo pra frente? Fofura. Acho que é uma coisa muito bonita, assim. É uma coisa muito pura. Eu acho que pureza, descobrimento em ambas as partes. Mas é isso. Eu sempre achei uma relação muito bonita e muito pura, sabe? Uma relação sem maldade, muito bonita, muito pura e é isso. De muita cumplicidade, muito amor, companheirismo. Sim, eu acho que o beijo ele é só um complemento do que veio e do que tá vindo, sabe? Acho que o beijo ele não é o ponto final, claro, né? Ele é só um pedacinho da estrada desses dois aí que tá começando agora, né? Começou aí basicamente nesse segundo episódio. Beleza. Partindo dessa questão, né, do beijo, da relação deles que é muito pura, eu também vejo eles como tem uma relação muito delicada. Eu queria saber de vocês como foi para construir uma química tão delicada, tão natural e tão visível na tela ao mesmo tempo, né? E como é a relação por trás das câmeras, como vocês, né, enfim, quando começaram a trabalhar juntos, como vocês desenvolveram isso? Acho que algo que, pelo menos assim pra mim, né, que ajudou bastante foi que a gente gravou lá no set de gravação, a gente ficou meio que morando, né, na casa que a gente gravou, a gente ficou lá por uma semana, e aí, inicialmente, éramos só nós 4, eu, o Adão, o Emerson, que são a produção, e o Pedro. Então, inicialmente, a gente gravou essas cenas juntos, essas cenas de casal, né, e a gente convivendo juntos o dia inteiro, dormindo lá no mesmo quarto, o quarto que é o quarto do Noel, era o nosso quarto. Então, esse momento nosso de conversar, de se conhecer melhor. Antes também a gente conversou, a gente tomou um café juntos para se conhecer. Então, acho que tudo isso, essas pequenas coisas juntas, foram o que tornou essa química em cena verdadeira, sabe? Então, acho que tudo auxiliou para isso. Para mim, eu estava um pouco receoso com isso, porque o nosso processo de leitura foi todo online. Então, por mais que às vezes no online funcione, quando você tá junto com outro ator ali cara a cara, sempre é diferente. Então, só que uma coisa que me tranquilizava era que desde o primeiro dia eu vi que o Renan era um ator muito disponível. E isso é fundamental, assim, porque o ator que é disponível, ele de cara já te ajuda, sabe? De forma muito sutil, ele já te ajuda, ele já te dá uma escada para algo que você precisa. E o Renan sempre foi muito generoso, muito disponível. Então eu fiquei tranquilo, mas eu ainda estava meio com o pé atrás, no sentido de não saber como seria pessoalmente. E aí a gente marcou um café, eu fiz questão que a gente marcasse esse café,
faltando, sei lá, uns 4, 5 dias, eu acho, pra gravação. E aí eu já, assim, de cara, já falei, já fiquei muito em paz, assim, porque eu vi que o Renan era maravilhoso, já se tornou um amigo de cara, a gente passou a tarde inteira num café, conversando sobre o roteiro, conversando sobre as cenas, o que, que a gente achava, o que, que a gente tava esperando e tal. E aí, quando a gente se encontrou pra gravar, já era meio caminho andado, porque eu já vi de cara que ele era um bom ator, no sentido de segurar o texto, de não deslizar, sabe? E vi que ele estava muito disponível para improvisar, para mudar uma coisinha ali, aqui ou ali. Não que a gente tenha improvisado muito, a gente foi bem fiel ao texto, mas às vezes uma mudança de ordem das palavras, no meu caso, muda a resposta dele e vice-versa, sabe? E eu acho que é isso que faz com que a cena tenha tanta química, porque a gente está o tempo inteiro conectado nesse sentido, sabe? A atuação está sempre muito ligada, porque ele tá me escutando e eu tô escutando ele. E aí o resultado é o que vocês estão assistindo e só melhora daqui pra frente. Ó, ansioso. Adão, eu quero saber de você. Como é que foi pra ver os meninos construindo essa química tão natural? Enfim, fala um pouquinho pra gente. Sim, no caso, uma vez que a gente seleciona ali o elenco e tudo mais, a gente faz ali as leituras e a gente vai sentindo as demandas. Por exemplo, já teve atores que eu trabalhei que eu tive que declamar o poema, colocar eles para ler o poema, para pegar, por exemplo, a entonação e tal, para chegar no tom que eu queria e tudo mais. E, por exemplo, não chegou a acontecer com eles. No próprio roteiro a gente ia ali, né? Fala assim, não, vamos assim, nesse tom, sobe mais, desce mais, enfim. E eles foram pegando. Então, basicamente, a gente promoveu ali esse encontro, falou, meninas, vocês se encontrem, troquem WhatsApp e tudo mais, nanã. E a gente ficava ali meio que intermediando, mas sem ao mesmo tempo interferir. Por quê? Eu acho que essa química, ou ela é genuína, natural, ou ela é forçada. E aí a forçada não funciona. Porque depois, quando a gente vai gravar, né, a transparência, a gente deixou ele super à vontade, assim. E, por último, existe essa imersão real, assim, né? Então, a gente vai para casa um dia antes ali. Nisso, muita troca, muita a gente basicamente acaba conhecendo eles ali um pouco mais, efetivamente. É quase um Big Brother, sabe? Você vai e aí você adentra, Big Brother BR. adentra ali dentro daquela casa, a gente está apresentando, ó, aqui é isso, aqui vai ser aquilo, tal. E aquilo, né? Por quê? Até por uma questão de custo mesmo e tudo mais. A gente adoraria fazer workshop, adoraria, né, ter os meninos ali, sei lá, um mês antes de poder trabalhar e tal. E devido a isso, a gente sempre pega, né, atores que já são profissionais, que já trabalham na área, que já produziram, né, outras produções e tal, que tem um currículo ali minimamente interessante para poder, né, trazer essa bagagem para a gente, para também nos ajudar. E essa primeira edição basicamente é o pacote final, onde efetivamente eles têm essa vivência ali, essa experiência, e aí depois, quando a gente grava, né, meio que transparece ali de forma natural. Então, basicamente assim, não tem uma receitinha de bolo, sabe? Cada caso é um caso, e no caso deles foram basicamente isso aí, né, que eles colocaram para a gente. Acho que não teve nada a mais assim, que a gente teve que trabalhar, né, efetivamente, enfim. Não teve nada muito exaustivo, foi algo mais natural mesmo. E, além de tudo, né, a gente ainda conseguiu ali, né, como eu falei, devido a essa questão de custo e tal, então é algo que a gente consegue meio que fazer um combo, né, de ir ali um pouco antes e tal, e já continuar já na própria locação, porque a gente acaba alugando esse espaço, aquela casa ali para poder fazer a gravação, e a gente aproveita e já grava tudo ali de uma vez. Maravilha. Os meninos já vieram prontos, né? Já vieram prontos. Exatamente. Gente, a gente tá se caminhando pro final, mas antes, eu quero saber de vocês, dos três. Se vocês pudessem tentar definir. A gente tá indo pro capítulo 3 essa semana, né? Essa entrevista tá antes do capítulo 3, por isso que eu não falei nada do capítulo 3 ainda. Daqui até o final da temporada, como é que vocês. Eu queria que vocês tentassem definir. Pode ser em uma palavra, em uma frase. Do 3 até o final, como é que vocês definem Paris? Difícil, sei, né? Eu diria que emoção, vai ter emoção,
vai ter suspense, você sabe, ter aquele momento ali que você vai surtar junto, de, sabe, felicidade mesmo, fala, meu, que legal, não sei o quê. Enfim, tem tudo, na verdade, né? Tem suspense, tem emoção de você chorar efetivamente. Vai ter esse suspense ali também, então você fala, meu Deus, o que vai acontecer, e não sei o que e tal. Enfim, uma montanha-russa, então, definindo em uma frase, uma montanha-russa de emoção. Eu acho que se eu fosse definir em uma palavra, eu acho que eu colocaria descoberta. Tanto de quem tá assistindo, né, que vai descobrir bastante coisa, quanto dos personagens, que vão se descobrindo aí também nos próximos episódios. Para mim, daqui para frente é uma jornada de descoberta, mas com muitos conflitos. É uma descoberta conflituosa aí. Tanto conflitos que vão resultar em coisas positivas, quanto conflitos que realmente são conflitos de dar dor de cabeça mesmo. Meu Deus, já ansioso. Gente, eu queria fechar com vocês mandando um recadinho, né? A gente sabe que a série tá bombando, as redes sociais explodindo, né? Enfim, vocês devem ter reparado isso, muitos comentários. Eu queria que vocês mandassem um recadinho pros fãs de Paris, pros seus fãs. E para quem ainda não assistiu Paris, fala aí por que eles devem assistir Paris. Acho que o Adão deve começar essa. Eu Ninguém melhor pra entender o projeto que o criador. Aí, Adão. Então, na verdade, assim, eu queria dizer para quem ainda não assistiu, né, vai lá conhecer Paris. Além de Paris, a gente tem outras produções no canal. Espero que vocês gostem. É uma história, como os meninos falaram, né, de descoberta, de aceitação, de esperança também, eu colocaria, né, de esperança. E espero que vocês gostem. E para quem já, né, está acompanhando a série e tudo mais, vou convidar aqui para o Apoia-se. A gente, então, tem um Apoia-se, né, para vocês entenderem, né? A nossa produção é basicamente eu e o Emerson, então são duas pessoas. Normalmente a gente, para uma produção de série, minimamente, no mínimo umas 15 pessoas, a gente tem duas pessoas. E a gente, basicamente, hoje, de financeiro, a gente só tem o AdSense ali do YouTube, né? Então, devido a isso, a gente criou, então, um Apoia-se para quem puder e quiser nos ajudar. Em troca, a gente fornece ali tanto um spin-off, falando sobre o casal principal ali, e também, além disso, tem, caso a pessoa quiser e puder também, né, fazer uma doação um pouco maior, mais generosa, a pessoa também tem acesso antecipado ali aos episódios. Então, para quem já acompanha, já conhece a série, e quiser assistir antecipadamente, vai lá no Apoio. Achei chique. Bom, eu quero mandar primeiro um beijo para todo mundo que já está assistindo Paris, que está acompanhando, porque o meu propósito dentro desse projeto, dentro de tudo que eu faço, é sempre atingir as pessoas e transformar as pessoas positivamente, mesmo que seja propondo uma reflexão, um encantamento, uma emoção, que acontece muito em Paris. Então é isso, um beijo para todo mundo que está assistindo. Estou muito feliz de saber que isso está acontecendo, que as pessoas estão sendo cada vez mais tocadas pela história, que é maravilhosa, está sendo muito bem contada. E para quem ainda não assistiu, fica o convite para ir conhecer essa história linda que é Paris. É uma história muito leve, muito gostosa, de muito descobrimento, também de alguns momentos tensos, mas o resultado é bonito, tá bem bonito e eu acho que vocês vão gostar bastante. Se você ainda não é um apoiador, fica também o convite para você ser um apoiador e ajudar para que mais produções como essa possam vir, né? Acho que o BL no Brasil está ainda só começando e Paris é só o começo de muita coisa bonita que está por vir. E é isso. Se vocês estão gostando, continuem acompanhando a gente nas redes sociais. As redes sociais do canal também é muito importante que vocês acompanhem para vocês estarem por dentro mesmo de tudo que está sendo feito. E é isso. Um beijo. Obrigado por estarem acompanhando a gente. Eu acho que se tem alguém que ainda não assistiu, assistindo essa entrevista aqui, com certeza vai querer ver. Então, já fica aí a super dica, né? Para assistir. Aquela coisa, né, gente? Agora vai estar no terceiro episódio. Você assistiu nossa, fica curioso.
assistiu outro, quando vai ver já tá esperando o terceiro episódio, então, assim, inclusive o que o Pedro falou agora a gente tá muito sincronizado em muitas coisas, que eu também tenho muito esse sentimento, sabe, de querer chegar nas pessoas, e eu fico muito feliz de ver onde tá chegando, né, até inclusive que o Adão falou, não só no Brasil, mas até para fora, então eu fico também muito feliz, assim, muito tocado em saber que a gente tá chegando nas pessoas de forma super positiva, e então muito obrigado a todo mundo que tá assistindo, que tá apoiando a gente, e sobre o Apoia-se, algo que eu acho muito legal, além de ter essa questão, né, de poder ver os episódios antecipadamente, né, para quem pega aí já o episódio antes e já tá já lá pelo quarto, mais pra frente, mas também os episódios extras, né, que a gente grava. Então, a gente gravou, inclusive, semana passada, conteúdos novos, que vão sair futuramente. Então, é bem legal ver o que vai dar dessa história do Noel e do Fred futuramente. É bem legal, inclusive pra gente que gravou, né, os episódios longos da série, pra gente descobrir agora o que tá acontecendo com eles, assim, e pra onde vai se desenvolver essa história no futuro. Queremos assistir. Gente, eu tô muito feliz, amei poder entrevistar vocês. Obrigado por terem arranjado um tempinho pra gente. A gente tá amando Paris, a gente espera que todo mundo acompanhe. Vocês arrasaram. E eu queria antes, né, toda entrevista que eu faço, eu queria tirar uma fotinho com vocês. Eu sei que é uma foto online, mas vai ficar aqui no meu registro de fotos da entrevista. Então a gente pode posar bem lindos e aí depois a gente tira um print. Pode ser? Obrigado, gente. Foi. Obrigado, gente. Mais uma vez, parabéns pelo sucesso da série. Tô amando acompanhar, vocês estão arrasando. E é isso, eu tô muito animado para ver os próximos episódios. Se você assistiu essa entrevista até aqui, vai lá correndo no canal Meu Sobrenome Vida, para poder assistir 1, 2, 3 e provavelmente os próximos, né? Porque essa entrevista vai estar rodando, então você assiste todos. Conhece os meninos, conhece o trabalho do Adão também. É isso, gente. Muito obrigado. E se tudo der certo, né? Até a próxima, né? Os BRs brasileiros estão aí. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, meninos. Beijo. Beijo.